bem, meus irmãos amados, para nossa meditação hoje, a última já nessa série, Jesus por Ele mesmo. Na verdade, a última mensagem de uma série nesse ano, já que semana que vem nós teremos a nossa mensagem de Natal. Apenas um versículo muito famoso que, a meu ver, é um resumo perfeito do que nós já falamos nessa série e um resumo perfeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus representa. Será que você poderia se colocar em pé mais uma vez? Para nós lermos juntos o texto que embasa essa mensagem? Vamos ler juntos apenas esse versículo de João, capítulo 14, verso 6. Leiamos. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode se sentar? O problema do mundo comigo e com você, nós que somos a Igreja de Cristo, não é o fato de que eu e você creiamos em Jesus ou de que eu e você creiamos em coisas tais como céu, inferno, criação ou o juízo final. O mundo não tem problema algum conosco em relação a isso. O problema da cultura em que eu e você estamos inseridos com o cristianismo é nós afirmarmos de uma maneira segura, de uma maneira certa, que apenas Jesus é o caminho. A visão de mundo de vocês é muito estreita, dizem os nossos amigos, quando nós apresentamos a eles a necessidade absoluta que nós temos de Jesus para a salvação. Se eu e você, como nós já dissemos aqui outras vezes, estivéssemos dispostos a colocar Jesus na prateleira das opções religiosas, não haveria certamente nenhuma razão de alarde em relação à nossa pregação. Eu creio que lembrar você disso não causa muita surpresa. Afinal de contas, mesmo nós às vezes nos intimidamos ao afirmar essa exclusividade, não é mesmo? Quando nós temos de declarar a nossa total certeza de que só Jesus é o caminho, quantas vezes eu e você não gaguejamos? Quantas vezes eu e você não tentamos sair por uma tangente, talvez, aos nossos olhos, menos agressiva, menos confrontadora do que dizer, olha, ou você recebe o Senhor Jesus, ou você não possui a vida eterna. Mas tanto para os nossos amigos descrentes, quanto para nós, os tímidos, é preciso lembrar que não somos nós quem afirmamos essa exclusividade, mas o próprio Jesus. Jesus aqui, ele anuncia que ele está voltando para o Pai, e ele estava voltando para o Pai a fim de preparar um lugar para os seus, e mais tarde ele haveria de buscá-los para que eles, os seus discípulos, e nós incluídos nisso, estivéssemos onde ele está. No verso 4, Jesus faz uma declaração provocativa. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. É uma provocação. E é Tomé quem cai no laço de Jesus. Veja aí o verso 5. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E a deixa para Jesus então afirmar a sua exclusividade. Por quê? Porque essa é a pergunta que nós queremos responder essa noite. Por que Jesus pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai senão por Ele? Por que Jesus pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai senão por Ele? E a resposta é muito simples e direta. Ouvir esse versículo sobre o qual nós estamos meditando hoje é como ouvir o Pai, Deus o Pai, dizendo: prestem atenção vocês, meus caros crentes. Vocês vão ter todo um menu de supostas opções religiosas de como supostamente vocês podem vir a mim. Prestem atenção. Eu vou simplificar para vocês. Vou falar para vocês de uma maneira muito simples como é que vocês podem se achegar a mim. Jesus pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai senão por Ele, porque só Ele é o caminho. Essa é fácil, hein? Essa é para você guardar. Só Ele é o caminho. Só Ele é verdade. Só Ele é a vida. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Só Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Nem é aquele que mostra o caminho, como se o caminho para Deus, o acesso a Deus, dependessem do exemplo de Cristo ou do seu ensino de maneira exclusiva. O que Jesus afirma é que Ele
pessoalmente, como em tantas outras passagens que nós vimos ao longo dessa série, ele pessoalmente é o caminho. Mas por que você precisa de um caminho? Porque o acesso a Deus está interrompido, desde que o homem escolheu o caminho da desobediência. Por causa do pecado, como diz Paulo, eu e você, todos nós, sem qualquer exceção, todos nós estamos por natureza separados da glória de Deus. As portas do céu se fecharam para nós por causa do pecado. A maior parte das pessoas vê a Deus como um amigo próximo, alguém que é tolerante com os nossos erros. Você mesmo pode ver a Deus como alguém que faz vista grossa com as falhas morais, que finge não estar vendo quando você desobedece. Talvez você veja Deus assim. Ou então você pode ver Deus como alguém que está sempre pronto a empurrar a sua sujeira, os seus pecados, as suas falhas morais, e empurrar as suas falhas morais todas para baixo do tapete. Mas este não é certamente o Deus da Bíblia. Este não é o Deus que a Bíblia apresenta. Quando Adão ouve, lembre-se disso. Você vai se lembrar quando Adão ouve a voz de Deus no Éden após a queda, ele se esconde. Por que, se até aquele ponto a relação com Deus havia sido tão amistosa? Porque agora Adão tem medo. Quando Isaías é chamado ao céu, a visão do trono de Deus não parece a ele algo amigável, agradável, mas algo terrível. Por quê? Porque Isaías sabe que ele é um pecador e ele está na presença de um Deus santo. Quando Jesus chama Pedro para segui-lo após uma pescaria maravilhosa, miraculosa, o pescador apenas roga que Jesus se afaste dele. Não é interessante? Jesus está dando uma tremenda bênção para Pedro e Pedro diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Por quê? Se a atitude do Senhor fora algo tão amistoso até ali, porque há medo. Há medo em alguém que reconhece que está diante do Filho de Deus. Interessante. Em nenhuma dessas ocasiões, Adão, Isaías, Pedro, em nenhuma dessas ocasiões o Senhor corrige a quem está falando. A Adão, a Isaías ou a Pedro. Não existe uma correção da parte de Deus. Deus em nenhum momento diz para esses homens: olha, deixa disso, está tudo bem, fica tranquilo. Deus jamais diz isso a esses homens. Muito pelo contrário. As respostas divinas sempre vão no sentido de afirmar que eu e você, que todos os homens, têm sim uma boa razão para tremer. Nós lemos lá no 6º Salmo, no Salmo 6, afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Afastem-se de mim. Você por acaso vê Jesus como um mestre do amor? Como alguém absolutamente amigável e receptivo? Você faz bem. Mas jamais tome Jesus como alguém leniente, pois é Jesus quem ordena lá no capítulo 25 de Mateus: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Afastem-se de mim. O que faz o homem diante de uma realidade tão terrível? O que o ser humano faz? Ele tenta construir para si caminhos. Acredita-se que João, o apóstolo João, esteja escrevendo o seu evangelho para combater uma heresia. A heresia dos gnósticos, que começava a crescer até mesmo entre os cristãos. Para os gnósticos, o caminho da salvação era o conhecimento. Eram as coisas que você podia conhecer. Um conhecimento secreto a respeito de Deus. Para outras pessoas, o caminho que se constrói pode ser o da caridade, como se o céu pudesse ser comprado. Outros ainda vão criar religiões segundo as suas próprias visões deturpadas de mundo. Desde Babel, meus irmãos, nós vemos o ser humano tentando
criar torres para chegar ao céu. Só que a porta do céu, meus irmãos, só pode ser aberta pelo lado de dentro. A porta do céu só pode ser aberta pelo lado de dentro. Só o Senhor pode criar um caminho onde não há caminho. E desde o Éden, Deus o faz na promessa de um descendente da mulher que haveria de eliminar a inimizade. Em parte, Deus aponta para esse caminho por meio do templo, o lugar de encontro onde havia o derramamento do sangue de uma vítima inocente. É o sinal de que o caminho para o céu só pode ser aberto pela carne rasgada, pelo sangue derramado, pelo corpo e pela alma esmagados pela justiça e pela ira de Deus. É por isso que Jesus não é um caminho, nem é aquele que indica o caminho, mas Jesus é o caminho, porque por meio do seu sangue a justiça de Deus foi satisfeita, o preço do pecado foi pago, o cálice da ira já foi derramado, o caminho que estava fechado foi aberto por meio da cruz. Vale a pena que eu e você darmos ouvidos às palavras do autor de Hebreus no capítulo 10 daquele livro. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Há agora um novo e vivo caminho. Há agora um novo e vivo caminho. Que resposta você é chamado a dar? Que resposta você e eu somos chamados a dar? Primeiro, lembre-se que o caminho que agora está aberto antes estava fechado. E ele ainda está fechado a você, se você não está em Cristo. Se o seu coração não pertence a Ele. Se você ainda não o coroou como Senhor e Salvador da sua vida por meio da fé. As portas do céu estão trancadas para você. E não há chave de conhecimento, de boas ações, de obras, de religião que sejam capazes de abrir estas portas do céu. Reconheça a triste realidade em que o pecado te condenou. Arrependa-se. Peça ao Senhor que lhe receba em seu reino. E se por acaso você é alguém que já o fez, lembre-se dessa antiga realidade, de que antes o caminho estava fechado para você. Lembre-se dessa realidade com gratidão. De que antes você não estava no caminho, que o caminho estava fechado, a porta do céu estava fechada para você. Lembre-se disso com gratidão. O amor dos crentes, meus irmãos, esse amor que anda tão em falta nos nossos dias, por Deus e pelo seu próximo, o amor do crente é nutrido pela lembrança de quem o crente era e de quem o Senhor o tornou. Você era alguém indigno do céu, mas Deus fez de Jesus uma porta aberta para que você pudesse entrar pelos umbrais da eternidade. Segunda resposta que você deve dar. Tenha a ousadia de aproximar-se. Tenha a ousadia de aproximar-se. Se você está em Cristo, se você crê que Ele se ofereceu em seu lugar, se você crê que agora Ele intercede por você à destra do Pai, entre sem medo. Entre sem medo. A sala do trono não é mais um lugar de terror. Agora a sala do trono é o lugar de acolhimento do Pai. Há reverência, é claro, quando nós entramos na sala do trono. Há respeito, há toda consideração, mas elas não são mais movidas pelo medo. Elas são movidas pelo maravilhamento diante da graça, pelo amor que nos move à proximidade. Aproxime-se, entre. Mas sigamos adiante. Jesus pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai porque só Ele é o caminho. Mas Jesus também pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é a verdade. Só Jesus é a verdade. Há duas razões pelas quais nós dizemos que Jesus é a verdade.
E a primeira razão, porque nós afirmamos que Jesus é a verdade, é que Jesus nos livra do erro. Quando o diabo, lá no Éden, tenta a Eva, ele incute no coração do ser humano duas mentiras. A primeira mentira é de que o ser humano, eu e você, podemos ser iguais a Deus. A segunda mentira é de que o propósito de Deus não é benigno. Duas mentiras que o diabo conta para o homem no jardim do Éden. Essas duas dúvidas caracterizam, meus irmãos, hoje todo o pensamento da humanidade. A maneira de pensar do ser humano é regida por essas duas dúvidas. O homem pensa acerca de si muito mais do que deveria, e de Deus muito menos. O homem julga poder construir o seu próprio destino. O homem julga que a história está em suas mãos. O homem julga que, de alguma maneira, ele, ser humano, pode corrigir aquilo que está errado no mundo. Nós vemos isso na ciência, nós vemos isto na política, nós vemos isto na filosofia. Deus, por sua vez, ou é uma entidade tirânica que está pronta a esmagar o ser humano, o menino com uma lente de aumento que torra a formiguinha com a luz do sol? Ou então Deus é alguém com uma atitude absolutamente permissiva com os nossos erros? Ou ainda, o ser humano julga que Deus ele é simplesmente indiferente. Como um relojoeiro que dá as cordas do universo e então deixa que o universo seja regido pelo acaso. Jesus é a verdade porque ele revela em si mesmo, meus irmãos, tanto quem é o homem quanto quem é Deus. Jesus se faz um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele se faz como alguém que conhece as nossas tentações, as nossas limitações. Não há nada que a experiência humana já tenha provado que Jesus não tenha provado também na sua vida em carne. Além disso, pelo horror da sua cruz, Jesus nos revela quem é o homem no seu estado de maldição. O quanto eu e você necessitamos de salvação a ponto do próprio Deus se fazer um de nós para receber a punição que nós merecíamos. Jesus também nos revela quem é Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai, ele vai dizer alguns versos depois aqui da nossa passagem. Nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Nós descobrimos com Jesus o quanto Deus é exigente em relação aos nossos pecados. Por outro lado, nós descobrimos o quanto Deus é um Deus que ama, a ponto de dar o seu próprio Filho para nos salvar. Ainda Jesus nos mostra que a história não é como um carro que desce ladeira abaixo sem freio. Semana que vem nós iremos comemorar o Natal. E ao comemorarmos ao Natal, nós nos lembramos que ele, o Natal, é uma afirmação de que Deus é um Deus que continua a agir na história. Nas palavras de Francis Schaeffer, Deus é um Deus que intervém. Mas eu disse que há duas razões pelas quais Jesus é a verdade. A primeira é que Jesus nos livra do erro sobre nós e sobre Deus. A segunda razão é porque Jesus nos livra da dúvida. Seguir pelo caminho que é Jesus não é uma mera possibilidade de você chegar ao Pai. Se você está no caminho que é Jesus, você não tem apenas uma possibilidade. Talvez eu chegue lá nas moradas do Pai. Ao longo de todo o Antigo Testamento, a começar de Gênesis 3,15, Deus faz ao seu povo promessas inúmeras de salvação, e com bases nessas promessas, Deus estimula o seu povo a não temer, mas a confiar. Pois bem, como nós lemos na liturgia, todas essas promessas encontram a sua confirmação em Jesus. Como nos diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Deus não apresenta Jesus Cristo para mim e para você apenas como uma chance. Como se Deus dissesse para mim e você, olhe, esse aqui é Jesus. Creia nele, mas se comporte. Senão, quando Jesus entrega o Espírito, ele não diz,
quase consumado. Quando Jesus entrega o Espírito, ele não diz, olha, agora é com vocês. As suas palavras são, está consumado, está pago, está tudo feito. Crer em Jesus, meus irmãos, é crer que as promessas de Deus são verdadeiras. É crer que Deus é fiel para cumpri-las. É crer que Deus já o fez e Ele ainda o fará até a vinda do Senhor Jesus. E mesmo quando o Senhor Jesus vier, Deus ainda continuará a cumprir as suas promessas. Dentre essas promessas, certamente brilha mais do que as outras, a da justiça por meio da fé. A certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, de que o justo viverá por fé, de que não há razão para nós termos medo de Deus causado pela culpa do pecado. Essas promessas têm todas em Jesus o seu amém, porque a sua justiça imputada a nós já nos tornou justos diante de Deus. Mais ainda, essa justiça produz em mim e você fruto da santificação, crescimento à semelhança de Cristo, e de que ao final da jornada, eu e você certamente seremos glorificados com Ele, para que eu e você seremos tal qual Ele é. Essa é a promessa de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que também tem em Cristo o seu amém. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Essa promessa tem o amém de Deus. Eu posso crer nela, eu posso confiar que Deus vai completar a sua obra em mim. A resposta que eu e você devemos dar à verdade que é Jesus, é a mesma que os crentes do Antigo Testamento deviam ter. Isso nós já mencionamos aqui. Deus nos estimula a não temer, a não ter medo. Deus nos estimula a confiar, a crer. Nós devemos primeiro buscar conhecer Jesus mais e mais. Você precisa conhecer mais e mais de Jesus. Nós temos o testemunho fiel de quem é Jesus por meio da palavra. Jesus diz que toda a lei e todos os profetas, cada texto da Escritura diz a respeito dele, dá testemunho dele. O que é que eu e você podemos aprender de Deus e do homem olhando para Jesus? O que é que nós podemos aprender olhando para Jesus? O que é que nós descobrimos acerca da nossa dependência de coisas que somente Ele pode fazer? Olhe para Jesus, você precisa conhecer mais de Jesus. Segundo, eu e você devemos nos apropriar das promessas de Deus. Você precisa se apropriar das promessas de Deus. Se Ele diz a você hoje para vir, porque você vai encontrar perdão pelos seus pecados, então venha. Então venha sem duvidar. Parece bom demais, não é? Ser recebido por Deus pela graça, independentemente de obras, simplesmente um ato de confiança no Senhor Jesus. A decisão de abandonar os nossos pecados e confiar em Jesus Cristo parece ser bom demais, não é? E é bom demais, mas é bom demais a ponto de você crer e de você se apropriar dessa promessa. Entre e venha, venha, sem duvidar. Talvez você seja alguém que está me ouvindo e que já trilhou por outros caminhos, já creu em outras supostas verdades, assim como eu mesmo. O Senhor, pela sua graça, me trouxe a Cristo aos 18 anos de idade. Eu trilhei por tantos outros caminhos, e talvez você seja como eu, caminhos esses que acabaram em completa frustração. Se você duvida, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Parece que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seria alguém incapaz de mentir para você? Do que você conhece de Jesus, parece que ele é um mentiroso, por acaso? Será que é coerente com o caráter de Cristo? Deus quer dar a você uma nova história. Deus quer dar a você um novo final. Se o diabo lhe acusa pelos seus pecados, tome posição contra ele. Se você na sua vida experimenta a acusação do diabo, tome posição contra ele. Disponha-se sim a abandonar os seus erros. Isso é o que todo crente deve fazer, procurar reformar-se todo o tempo. Disponha sim a abandonar-se dos seus erros, mas jamais coloque em dúvida a sua salvação, porque foi Cristo, não foi você quem a alcançou.
Por acaso você crê que Deus pode falhar nas suas promessas? Por acaso você crê que Deus pode desperdiçar o sangue do seu filho, tornando-o ineficaz? E simplesmente sendo incapaz de conduzir você até a salvação eterna? Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. E por fim, só Ele pode afirmar que ninguém pode vir ao Pai, senão por Ele, porque Ele é a vida. Só Jesus é a vida. Vida é uma palavra que na Bíblia encontra diversos sentidos. Diversos sentidos. O mais simples desses sentidos é o da atividade vital. Vida. Bios, né? Ou seja, aquela vida que você tem quando você respira. Como quando Deus sopra nas narinas do homem, ele se torna um ser vivente. Estando Jesus com o Pai, e ele estava com o Pai no ato da criação, e sendo Jesus o autor da vida, como Pedro diz lá em Atos, é correto nós entendermos que Jesus é a vida nesse sentido. Um outro sentido bíblico para a vida é a maneira de viver, o procedimento do ser humano. Aqui, Jesus também pode ser entendido como a vida, porque quando nós olhamos para Jesus, quando eu e você olhamos para Jesus, nós descobrimos o que é viver bem. O que é viver em obediência, em dependência do Pai. Jesus é a vida nesse sentido de procedimento, de conduta. Um terceiro sentido muito próximo a esse é entender vida como tudo aquilo que é agradável e bom. Você sabe disso. É como quando você está lá numa rede deitado, na beira do mar, aquela brisa soprando. Ou então depois daquele belo churrasco da Antioquia, que você bate na sua barriga, pelo menos eu, bato na minha barrigona e digo, ei, vidão. É aqui mais uma vez que nós podemos também aplicar o termo a Jesus. Porque Jesus, sendo Deus, é a fonte de tudo aquilo que é bom. Ainda que nós entendamos que Jesus é a vida como o Criador e sustentador de todas as coisas, como a fonte de tudo o que é bom, como um exemplo de vida bem vivida, é saudável, entretanto, eu e você lermos esse texto à luz do seu contexto. Olharmos vida aqui à luz do contexto. Quando João se refere à vida na sua literatura, o Evangelho, as cartas, o Apocalipse, via de regra, João está se referindo à vida eterna, à bem-aventurança dos santos com Deus. Se nós considerarmos o contexto ainda mais próximo, esse sentido fica ainda mais claro, porque Jesus está nos apresentando, falando para nós das moradas eternas, das mansões eternas, as mansões celestiais, as casas que ele foi preparar para nós. Em resumo, o que eu quero dizer com isso é que Jesus é a fonte da vida eterna. Paulo vai dizer em Efésios 2 que eu e você estamos, por natureza, mortos em nossos delitos e pecados. Como é que eu entendo essa morte? Essa questão de estar morto nos meus delitos e pecados. Nesse mundo nós entendemos essa questão de estar morto nos nossos delitos e pecados como uma insensibilidade, uma incapacidade de nós reagirmos de maneira positiva à vontade de Deus. É como quando se faz um teste para ver se alguém realmente morreu, que você cutuca aquela pessoa. E ele não responde. Na eternidade, como a separa, nós entendemos morte como a separação eterna do Deus Santo. Todos e cada um de nós somos, por natureza, como mortos-vivos, caminhando em direção a um destino terrível. Só que essa sentença fatal de estarmos mortos nessa vida e mortos para a eternidade foi revertida quando Jesus completou a sua obra. Jesus já apontava para a sua capacidade de dar vida aos mortos pelas ressurreições que ele operou no seu ministério. A de Lázaro, sobre a qual nós vimos recentemente, como a mais conhecida delas. Naquela ocasião, Jesus disse a Marta, você se lembra? Nós vimos essa pregação aqui, fizemos essa pregação aqui, lembra-se? Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. E o seu triunfo definitivo sobre os domínios da morte foi a sua própria ressurreição, quando ele conquistou para mim e para você, para todos nós, os que cremos, é claro, as garantias da vida eterna e a certeza de que a morte física não é o fim. O nosso velho eu, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que nós ressuscitássemos com ele em novidade de vida.
É assim que o crente caminha. É assim que o crente deve caminhar, não mais como um morto-vivo espiritual, mas como um ser que é gerado para a eternidade. Alguém que foi gerado para a eternidade. E é a eternidade que domina o nosso modo de pensar. É a perspectiva de que nós somos criaturas eternas que deve dominar a nossa maneira de viver. De nós entendermos que o mundo não se resume no aqui e agora. Nas coisas materiais, as quais tantas vezes nós corremos atrás como loucos, como desesperados. Nós somos seres criados para a eternidade, isso domina a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver. Porque se nós já estamos nos domínios da vida eterna, e nós estamos já nos domínios da vida eterna, como nós viveríamos para o pecado? Cristo instila a vida naqueles que creem, para que eles vivam no agora, como se já estivessem na eternidade. E no porvir, quando as cortinas desse mundo se fecharem para nós, como quando nós cantamos aqui, quando o sol não mais brilhar, quando o nosso mundo se acabar, vida no Espírito, guardados no trono de Deus, à espera da nossa ressurreição no último dia. E quando a ressurreição do último dia acontecer, vida, nossos corpos ressuscitados e glorificados, perfeitos, livres de qualquer doença, livres da ameaça da morte. Porque no centro da Jerusalém celeste, majestosa, está a árvore da vida, que antes estava fechada ao homem, mas agora ela tem livre acesso, cujas folhas são para a cura dos povos. Jesus é a vida para aqueles que estão desenganados, para aqueles que sofrem com as dores de uma doença crônica, para aqueles que estão à espera apenas do momento fatal. Jesus é a vida por aqueles que estão ameaçados pela maldade dos homens. Jesus é a vida para os missionários que estão aprisionados nas cadeias dos regimes fechados. Jesus é a vida para as testemunhas que cada vez mais veem o cerco se fechar aqui no Ocidente. Jesus é a vida para os enlutados, para aqueles que perderam alguém querido e que agora descansa junto do Senhor. Jesus é a vida para os que enfrentam a morte em vida na forma da depressão. Jesus é a vida para os que enfrentam a morte nos seus membros, na forma da tentação e do vício. Jesus não veio para trazer vida apenas. Jesus é a vida. E Ele é a vida em abundância. Você crê? Você crê? Por que é que Jesus pode afirmar que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele? Porque só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Guardou aí? Por que é que Jesus então, meus irmãos, só Ele pode dizer que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele? Por quê? Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Quando Pedro e João foram convocados a dar o seu testemunho perante as autoridades dos judeus, e ali naquela ocasião eles foram instados a se calarem, a resposta veio clara e direta: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não há outro nome. Esse é o testemunho a ser dado hoje. Esse é o testemunho a ser dado no nosso tempo. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Se não houver anúncio, se não houver testemunhas de que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, pessoas ao nosso redor, as suas pessoas queridas, continuarão errantes nos seus caminhos, dominadas pelo erro e cativas do domínio da morte. A você, foi dada a missão de ser um atalaia, de ser um vigia, alguém que aponta para a única porta da salvação. Os homens riram de Noé, zombaram de Noé durante 120 anos, até que caíssem as primeiras gotas do dilúvio. Eles rirão de você, quando você anunciar a exclusividade de Cristo. Eles zombarão de você,
Eles insultarão você. Eles desprezarão você como alguém de mentalidade tacanha. Continue a amar. Continue a clamar pelo arrependimento e a fé. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. Eu termino com uma bela citação de Tomás à Kempis, místico medieval, meditando sobre esse texto de João 14,6 em sua imitação de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho não há o ir. Sem a verdade não há o saber. Sem a vida não há o viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade que você deve crer, a vida pela qual você deve ansiar. Vamos orar? Louvamos a Ti, Senhor, porque Tu não nos deixaste, ó Deus, sem o testemunho de Ti mesmo. Tu te revelaste de maneira perfeita no Teu caráter, ó Deus, nos Teus atos de poder, na Tua misericórdia, na Tua graça por meio de Jesus. Te louvamos, ó Senhor, porque olhando para Ele nós entendemos quem Tu és. Nós entendemos quem nós somos, ó Senhor. E entendendo quem nós somos, ó Senhor, nós passamos a trilhar um caminho, o único que importa, ó Senhor, para a salvação. E trilhando esse caminho, Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, na jornada da vida eterna. Te louvamos, ó Senhor, nada disso vem de nós mesmos, tudo é obra da Tua graça. Rogamos a Ti, Senhor, como igreja Tua, que tenhamos, ó Senhor, a ousadia e jamais a timidez de gaguejarmos ao Senhor em anunciar que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Dá também, Senhor, àqueles que porventura assistirem esta mensagem, a mesma convicção. Sabemos, ó Senhor, esta mensagem chegará a muitos lugares e certamente a lugares onde o Senhor deseja se fazer conhecido. Que haja, Senhor, a mesma convicção que há em nós, de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.